Estamos ao vivo, pelo Facebook. Boa noite a todos e todas. Nós vamos admitir agora os nossos convidados. Isso, queremos dar as boas-vindas aos nossos amigos queridos que hoje estão conosco, ao Guilherme, à Cíntia e a todos que estão chegando, aos alunos, futuros amigos e futuros amigos. E desculpem, eu tive que interromper aqui o meu som pelo Facebook, que estava dando um eco para mim. Mas vamos lá. Então, hoje, celebrando o fechamento da nossa 7ª turma do curso de Introdução à Lei do Tempo, é com prazer que nós estamos aqui para esse bate-papo delicioso, com 2 alunos queridos que fazem um trabalho belíssimo e que, a partir dessa conexão gerada aí com esse nosso encontro, está gerando frutos aí, né? A gente estamos juntos lançando sementes do novo tempo e fazendo um chamado super bonito. Então, eu achei que seria um momento muito adequado para que nós estivéssemos juntos com vocês, para eles contarem um pouquinho, né, sobre a trajetória deles, quem são, sobre o projeto da Fazenda, que o Guilherme e a Cíntia estão levando, da Fazenda do Futuro. Eu acho que vai ser um bate-papo muito gostoso e com muita reconexão, naturalmente, como nos colocou bem, assim, precisamente, o Guilherme aqui, o Semente Magnética. Mas, enfim, então, antes da gente dar início a essa conversa, eu sempre trago, né, uma leitura, um extrato de leitura para a gente refletir ainda sobre a lei do tempo. Então, vou fazer uma pequena leitura sobre tempo e telepatia, aí falar um pouquinho dos códigos do dia de hoje, e aí nós entramos nesse bate-papo. Então, o extrato que eu escolhi para nós hoje vem do tempo Acesso ao Teu Ser Multidimensional, da Stephanie South, e diz assim: telepatia deriva do termo grego tele, distante, e pati, ocorrência ou sentimento. O termo foi cunhado em 1882 pelo pesquisador francês Frédéric Myers, um fundador da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. De acordo com a ciência cósmica, nossos pensamentos geram linhas de força eletrônicas que saem para a atmosfera e criam efeitos específicos, de acordo com a força do pensamento. Tudo está baseado em vibração. O corpo humano é composto de um corpo ou campo de energia que vibra. Se a frequência de vibração desse campo é reforçada, então a energia ou a informação de outra dimensão pode vir através de nós. Nós somos médiums cósmicos e telepáticos. Eu, assim, muito sincronicamente encontrei, porque eu estava aqui pensando, falei, o que eu vou ler, né? Aí eu sempre tenho o costume de simplesmente abrir o livro e sincronicamente escolher alguma coisa, né? E aí fiquei pensando e refletindo que esse extrato tem muito a ver com o Kim de hoje, né? Porque hoje nós estamos finalizando a Onda Encantada do Macaco, no Kim 143, da Noite Cósmica Azul, né? Na verdade, nós estamos na 11ª lua do ano da tormenta lunar, que é a lua espectral, na primeira semana, que é a semana vermelha, que inicia esse processo da lua espectral, que é a lua da liberação. Hoje, dia alfa 5, alfa corresponde ao chakra da laringe, 5º dia da lua, e Kim 143, noite cósmica azul, transcendendo a onda encantada do macaco. Então, o propósito desse ciclo de 13 dias que finalizamos hoje é de unificar o processo da magia, né? E
e da ilusão. E é transcendido justamente pelo poder da intuição, né? Então, o mantra do Kim de hoje diz o seguinte: persevero com o fim de sonhar, transcendendo a intuição, selo a entrada da abundância com o tom cósmico da presença, eu sou guiado pelo poder da realização. E esse processo do sonhar e da intuição, na verdade, é o precursor de todo esse processo telepático, né? Então, vamos dar início aí ao nosso bate-papo. Tem alguém com o microfone aberto, eu vou pedir por gentileza para fechar. Aos colegas que estão nos assistindo pelo Facebook, deixem suas perguntas, que a gente, depois, ao final, a gente pode estar respondendo. Então, queria dar as... Flávia, só uma atençãozinha que não está televisionando pelo Facebook. Não está? Para mim, tá que está live no Facebook. Eu já abri a página algumas vezes e não tá. Está sim. Para vocês estão? Ok. Então, porque para mim está dizendo que sim, que está ok. Então, vamos lá. Dando as boas-vindas ao Guilherme e à Cíntia, eu gostaria primeiro que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho de vocês, para que o pessoal os conheça. Por favor, dissessem seus Kims, como conheceram essa informação, como me conheceram. Acho que é bacana para que a galera conheça. Por favor. Fiquem à vontade. Quem começa? Primeiras Vai lá, Gui. O Guilherme. Então vai. Já tenho direção, né? Então, então por bom, favor. Primeiro, muito feliz de estar aqui, né, com vocês, nesse momento, nesse encontro, às vésperas da onda da semente magnética amarela. Eu me chamo Guilherme Plessman Chiesi, sou casado com a Cíntia há quase 11, 12 anos. A gente está numa jornada juntos, segundos casamentos, 4 jovens, né, que quando a gente começou eram pititicos, né, 4, 5, 6 e 7, hoje estão aí com 21, 19, 18, 17. As minhas filhas chamam Luana e Marina, meus enteados Rafael e Nicole. Eu, desde sempre, sou um empreendedor, né, de várias frentes de empreendimentos, mas todos eles sempre muito conectados com a questão da natureza. Me formei em técnico agrícola muito jovem, no interior de Minas, e depois me lancei aí a várias jornadas de empreendimento, muito ligadas à parte de empresas, de corporações, né, de vendas, de marketing, de trade. E nesse percurso acabei entrando muito com bastante profundidade e prática no que a gente chama de redes colaborativas. Então, há 20 anos venho trabalhando nesse, né, buscando formatos da gente conseguir conviver, né, e produzir de maneira diferente, em termos de modelo, né, de como a gente se organiza como humano. Então, venho fazendo vários projetos há muitos anos ligados a esse conceito de redes colaborativas, né? Colaborativa de colaborar, né? De trabalhar junto. Há 5 anos atrás, dei início a um projeto, né? Que é onde eu estou aqui agora, localizado aqui na divisa do Tocantins com o Pará, uma cidadezinha pequenininha, ribeirinha, chamada Casiara, no estado do Tocantins. De um projeto chamado Eco Araguaia Fazenda do Futuro, que é um projeto que, né, segue esse padrão, né, de buscar novas, inovadoras formas de convivência e produção, mas aqui muito em contato com a natureza, né, desenvolvendo aí um pouco do nosso tema, né, um momento de reconexão e uma conexão aí com uma mente mais natural, né, com um tempo mais biológico, e a gente colocou aí o naturalmente. E acho que por agora é isso, acho que a gente vai ter tempo de falar um pouquinho mais. Então eu passo agora a palavra da minha querida Cíntia. Boa noite, também estou feliz aqui de estar com vocês. Eu moro em São Paulo, sou de São Paulo, e eu também sou uma empreendedora. Esse tempo que eu estou junto com o Guilherme é um tempo que ele acompanhou o meu empreendimento, que eu tenho em São Paulo espaços para
reuniões, treinamentos, workshops. É um espaço super bonito na Avenida Morumbi. E o que me motivou a criar também esse espaço foi poder proporcionar um local mais arborizado, mais iluminado, mais arejado, para as pessoas estarem reunidas. Então, são 2 casas que foram reformadas e a gente recebe muitos grupos, né? Então, esse é o meu empreendimento principal. Tive uma carreira executiva antes, né, que foi, inclusive, onde eu conheci o Guilherme já. A gente trabalhava muito com o setor de varejo, pequeno varejo, com distribuição, e depois eu fiz essa migração de carreira. Então, só para vocês saberem o que eu faço, né? Então, de uma certa maneira, eu fui para o ramo da hospitalidade, né? Eu brinco que eu sou dona de casas, né? Eu sou dona de casas e tive que aprender muito a cuidar de casas e a cuidar de comidas e a cuidar de como receber as pessoas e todos os cuidados. E olha, dá um trabalhão ser dona de casas, viu? E receber as pessoas. Então, o ramo que eu acabei trabalhando é a hospitalidade. E é muito interessante porque o Gui agora, com o projeto que ele está lá na fazenda, também está indo para o ramo de hospitalidade, né? Porque a gente vai poder receber aí pessoas na fazenda para dormir, inclusive, né, Gui? Para tudo, para ficar aí na fazenda. Então, também está tendo uma migração aí para o empreendimento de hospitalidade. Eu sou águia elétrica. E me identifico muito com o código e é muito gostoso, gosto muito de ser águia. E a águia é o Kim análogo da semente elétrica, né? Então é muito legal também quando a gente viu isso. E faz muito sentido também para um casal. Magnética. Eu falei errado? Semente Não. magnética. Mas você é o análogo perfeito do ano que vai se iniciar também, né? Porque nós vamos entrar no ano da semente elétrica e o análogo perfeito é a águia elétrica. Certinho, muito bem. Então, nada é por acaso, né? Isso demonstra para a gente a ordem sincrônica, né? Como os códigos nos informam, né? Quando a gente fala da telepatia, que é o tempo que põe a vida na forma, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho como a gente se conheceu, acho que pode ser interessante, né? O pessoal... O Gui começa, porque ele que puxou o fio da meada. Ele que puxou. Eu, na realidade, eu tenho uma história, né, de muitos anos com a palavra noosfera, né? Uma palavra sempre que me chamou muito, né, em vários momentos, né? E tem uma passagem muito com a minha mãe de discutir um pouquinho essa palavra no passado. E eu, né, comecei a fazer, né, estava estudando, fazendo Google e dando uma olhada sobre isso e encontrei, né, o Instituto Noosfera. E aí teve uma certa confusão, né, com 2 institutos Noosferas, ou 2 grupos de pessoas. Eu precisei esclarecer um pouquinho quem era quem, porque tinha um grupo que estava indo para uma linha de projetos mais ligada a essa questão da agroecologia, com mais força aí na questão da agrofloresta, de propriedades rurais, e tinha, né, o Instituto Noosfera que trazia esses conceitos da lei do tempo, né, conceitos dos quais eu não tinha tido nenhum contato até então. E aí acabei, né, entrando em contato com a Flávia nessa confusão, né, de nome em relação ao Instituto Noosfera, e a partir desse primeiro contato a gente, né, eu logo me encantei, né, com o trabalho, o conceito, a proposta. Eu gosto sempre de contar que teve, né, logo que eu falei que eu era, né, um 144, porque a Flávia, né, não foi na primeira conversa, mas já na sequência, e comentei que eu era semente magnética amarela e tal. A Flávia falou assim: nossa, mas você é o meu propósito de vida. Eu falei assim: nossa, profundo isso, né? Como é que já, né, de uma hora para outra, eu já sou o propósito de vida dela? E comentei com a Cíntia: ó, estou conversando com uma moça aí que está dizendo que eu sou o propósito de vida dela. Eu ainda não entendi direito o que significa, mas se você quiser conhecer um pouquinho sobre a lei do tempo, se era bom você começar a participar das conversas. Vocês veem como eu tenho que aguentar, né? O marido chega e fala assim, eu estou falando com uma moça que falou que eu sou o propósito da vida dela, eu falei assim, deixa eu checar quem é essa moça, o que ela está falando, né?
para ver se eu não tô. A águia ficou olhando aí, né? Para ver de se olho, não né? tinha nada, se ficou de olho. Mas foi muito engraçado. incrível, né? Porque quando eu vi também o projeto da Fazenda, né, contando um pouquinho, eu também olhei para tudo aquilo, eu falei, é toda a minha história de vida, né, no sentido que eu estou na Lei do Tempo há 20 anos, e em todo esse percurso, muitos anos, morei no Pantanal, trabalhei com ecoturismo, né, viajei o mundo, recebi jovens, guiei jovens e trabalho com agroecologia, porque eu entendo que a agroecologia, a permacultura, né, estilo de vida na natureza é o que os 15 planetários precisam efetivamente também começar a aprender, a se formar, porque se nós queremos uma resiliência no futuro, né, nós precisamos também nos capacitar numa forma de vida que seja conectada com o natural, né? E eu quero comentar que o Guilherme, eu noto que ele já vinha com uma sede muito grande de estudar, algo que transcendesse o racional, né? Então, a gente até tinha feito uns outros cursos, acho que é bom trazer isso, né, Gui? Você Sim. tinha ficado muito animado até com o curso da astrologia védica, lembra? E aí a gente começou a estudar também a astrologia védica, os mapas, mas a gente não deu seguimento. Ele sempre reclamava comigo, né? Falando que eu que não tinha dado seguimento para os estudos. E aí, mas ele sempre mostrava essa vontade, ele tinha, acho que essa vontade. O Guilherme é muito estudioso, ele gosta muito de ler e se aprofundar nas coisas. Eu não tenho tanta paciência, né? Eu sou mais ação, assim, eu sou serviço, né? E acho que a lei do tempo era o que ele queria, era essa, ele tinha essa necessidade, e isso veio muito de encontro para estudar todos os códigos e todas as teorias relacionadas à lei do tempo, que são muito grandes, né? É um conhecimento muito vasto, muito extenso, e que vocês que estão passando aí pelo curso, né, estão terminando o curso, né? Vocês já devem ter percebido que tem muita matemática, muitos conceitos, muitas coisas que se relacionam, então tem que ter uma prática, tem que ter uma memória, né? Tem que ter um convívio com conhecimento para que ele seja absorvido. Então, quem faz isso mais no casal aqui é o Guilherme. Aí ele vai me puxando, né? E aí a gente vai exercitando, mas, tipo, ele está no nível, sei lá, 3, eu estou no nível 1 ainda. A Flávia está no nível 50. Então, a gente vai chegando aí, né, Flávia? É isso. Mas, nesse sentido, né, voltando agora à Onda Encantada que entra, amanhã eu cumplo aqui do Guilherme, porque amanhã é aqui em 144, começa a nossa Onda Encantada, porque a minha Onda Encantada, nesse sentido, eu sou o tom 9 da realização da Onda da Semente, né? E aí que está toda também essa sincronização, né? E a alegria da gente poder estar caminhando juntos, né? Quando eu digo juntos, o trio e quem mais colabora, porque são muitas pessoas que colaboram nesse processo, né? E se vocês puderem falar também, porque a Fazenda não é só um projeto de um ecolodge, é muito mais profunda do que isso. Eu gostaria que o Guilherme contasse o trabalho com a agrofloresta, com a comunidade do entorno, com o território, né? Porque esse território onde ele está agora, inclusive... Eu vou voltar, lá, está bem no coração do ólon do humano também, né? Então... É mesmo. Acho que eu vou voltar um pouquinho, Flavinha, porque aí quando a gente se conheceu, eu fiz o curso introdutório, me encantei com o curso introdutório, aí comecei, né, a ter uma vontade grande de chamar pessoas queridas para poder também conhecer, né, a Flávia, a Francine, conhecer esse projeto tão bacana que estava acontecendo. Aí a Cíntia acabou fazendo, a minha mãe acabou fazendo, aí começam a ter, né, ter aquelas sincronicidades de pessoas também que já estavam fazendo, que a gente já se conhecia. Então, reverberou de uma maneira muito positiva, né, o fato de eu ter feito o introdutório. E a pandemia me possibilitou, né, fazer o que eu estou fazendo hoje. Né? Eu estou aqui, né, na beira do Rio Araguaia, conectado com a internet, me possibilitou estar aqui em conexão, né, com a floresta, com o rio, em silêncio, e ao mesmo tempo continuar, né, desenvolvendo aí meus trabalhos e projetos aí conectado com a cidade. Então eu vim para cá no ano passado, acho que foi em abril, maio, e fiquei acho que dois meses e meio
né, de forma sequencial, e eu nunca tinha conseguido fazer isso anteriormente. Né? E além de conseguir ver e perceber coisas naturalmente que eu não percebia, né, pela pressa, então, por exemplo, eu consegui acompanhar a florada do ipê amarelo desde quando ele começou a florar e desde, né, quando ele deixou de ter as flores. E eu nunca tinha tido esse ciclo, né, de conseguir acompanhar, né, o ipê amarelo florindo durante todo o processo. Agora, por exemplo, eu estou conseguindo acompanhar todo o processo de, né, baixa do rio Araguaia, né, que vai formando as praias. Então ele começou a baixar há 3 semanas atrás e, né, quase que todo dia ele abaixa um pouquinho, eu vou conseguindo acompanhar esse processo. E nesse ciclo mais natural, eu fiz um convite para Flávio. Falei, Flávio, olha, você não quer fazer, né, uma troca aí, eu consigo te ajudar um pouco mais a promover a lei do tempo, a levar isso para o mundo que eu fluo um pouco mais, que é um mundo mais corporativo, que eu acho que tem muito a ganhar, né, em conhecer, né, um tempo diferente de conexões, um tempo diferente de realizações. E nesse caminho eu fiz um convite. Falei, olha, Flávio, eu queria começar entendendo a onda encantada, a onda da aventura. Né? Eu quero aqui que você, todo dia de manhã, eu gostaria de acordar, eu vou fazer uma pequena meditação e a gente, né, se conecta e você, né, fala um pouquinho sobre, né, sobre o dia. Né? E com essa visão de também já pegar o Kim das pessoas que estavam já fazendo parte aqui do projeto. Então, assim, tanto as pessoas que eu faço parte do time em São Paulo, da minha consultoria, quanto as pessoas aqui do time da Eco Araguaia Fazenda do Futuro, eu ia trazendo para a Flávia, né, as datas, os Kims e o que a gente estava fazendo, e a gente, né, fluiu esse ciclo de 13 dias, todo dia de manhã refletindo, né, um pouquinho sobre a onda, sobre o dia, né, sobre, né, as harmônicas, e sempre nesse contexto, né, de como a lei do tempo pode me ajudar na prática, né, no dia a dia de convivência, né, e produtividade com as pessoas que estão aqui se conectando com esse território. E foi uma experiência mágica, sabe, conseguir nesse contexto de um pouquinho mais de tempo e silêncio, né, então não estava, não, né, consegui diminuir aquele, né, aquele ritmo que era chega de avião, passa 3, 4 dias, volta para São Paulo, não, eu estava aqui, né, consegui começar a perceber, como eu disse, árvores, plantas, flores, bichos, rios de uma maneira diferente, e a lei do tempo começou a trazer conhecimento, né, para poder sedimentar esse ciclo, né, nem que seja um ciclo de 13 dias, que se renova, né, mas que tem toda uma energia para poder ser percebida, né, e ser celebrada nos seus afazeres diários. E eu acho que essa foi uma experiência muito, muito forte para mim, né, lá há quase 1 ano atrás já. A gente já está aqui há um ano depois. Eu diria, Flávia, que em pouquinho depois, né, a gente fez todo esse movimento em julho. Em agosto, né, eu recebi um artigo, né, de uma revista americana de design de arquitetura sobre o meu projeto aqui da Fazenda, né, dizendo que ele já estava acontecendo. Né? Então, era uma fake news. Mas, assim, era uma fake news tão verdadeira, né, que eu comecei a ler aquilo e falei assim, poxa, tá pronto, eu que não estou vendo, né? Porque assim é só materializar, porque a energia já está aí. Né? E me veio, né, um artigo digital contando, olha, a Fazenda do Futuro, isso, aquilo, tem a cabana oca, tem a cabana taba, tem as 7 dimensões, tem os princípios de manter a floresta de pé, do fazer em comunidade. E eu falei, caramba, né, eu aqui numa dúvida, né, assim, né, boto foco, né, como semente, né, e vamos para um processo de florescimento, eu estava muito na dúvida disso. E aí eu diria que esse processo de aprendizado e reflexão, né, com a lei do tempo, de uma maneira muito prática, né, porque era aqui no dia a dia do território, conversando todo dia de manhã, envolvendo pessoas e fazendo reflexão depois ao final do dia. Isso me colocou para tomar a decisão, olha, né, já aconteceu. Né? Me pareceu que eu já estava ali naquela parte do fractal da onda, que assim, olha, já aconteceu, né? Já manifestou. E aí eu comecei a entrar num processo de materializar. Né? E a gente está aqui hoje, né? Eu estou passando a minha 2ª noite agora, nesse momento, numa cabana que chama Cabana Oca, né? Que é uma cabana assim, simples e elegante. Eu estou aqui, eu vi um pôr do sol magnífico agora há pouco, fazendo reunião com
com clientes aqui em São Paulo, e eu estou no meio de uma floresta, né? Com gente muito bacana aqui, com perspectiva de receber, vou fazer 50 anos no final de junho, vem a Cíntia, vem a minha mãe, vem minhas 2 filhas, e assim, essa é uma de 10 cabanas que estão em fase aí de final, de design, de construção, e muita coisa convergindo, né, de maneira sincrônica para cuidar desse território, né? Então eu sinto um chamado muito forte de conexão física com o território, né, de escutar o que ele está dizendo, né, em termos de, eu gosto de uma palavra que aprendi com um grande amigo meu, que foi quem me colocou em contato também com a Flávia, o Diogo Lopes, que ele chamava de cosmogeocracia, né? Então a cosmogeocracia é você permitir com que o território fale com você através de múltiplas linguagens, né? Então, né, quem já passou, quem já viveu aqui, o rio que está aqui, a floresta que está aqui, os bichos que estão aqui, quem está por chegar, né, o que isso está te dizendo, né, o que esse território está pedindo. Então, eu acho que a lei do tempo e essa conexão territorial, né, pé na terra, fez muito sentido para mim, né, a ponto de eu estar aqui agora, né, nessa cabana aqui no escuro, mas que bom, né, conectado telepaticamente, né, e naturalmente com vocês. E eu queria também falar que no dia a dia, depois que o Guilherme fez esse exercício, né, da onda, com reflexões diárias, a gente, como casal, todo dia de manhã a gente dá uma olhada no Kim do dia, e muitos dias a gente vai lá no site Pan Portugal. Eu gosto de ouvir o do dia, né? Eu gosto de ouvir o Kim do dia, eu relembro onde estamos na onda. Tem dias que eu acho maravilhoso, por exemplo, o dia da tormenta, eu já falo assim, nossa, hoje é dia da tormenta, né? Então eu já fico assim me preparando, né, para ver o que vai acontecer no dia da tormenta. E sempre acontece alguma coisa ali da tormenta, né? O dia da lua também eu acho maravilhoso, o dia da águia. Então, é um jeito também lúdico de você ir olhando as forças, né? Eu acho isso muito interessante. E a gente teve a possibilidade também de encontrar a Flávia, né, Flávia? De se conhecer pessoalmente na casa da Flávia, que é do lado de Bauru, né? E foi muito interessante porque a gente fez uma corte de Kings, e a gente nunca tinha feito uma corte de Kings, e achei tão bonito fazer uma corte de Kings. E essa prática da corte de Kings a gente tem mantido, né, Flávia? Desde então, a gente, a cada 13 dias, a gente para no tom cristal, né? Sim. Da cooperação, e a gente faz uma reflexão sobre os últimos 13 dias. Isso é muito importante, porque você para, você reflete, você consegue ver. Por exemplo, a gente fez uma corte de Kings ontem, né? E a gente acabou de passar pela onda do macaco. E aí, para mim, ficou super claro de por que foi a onda do macaco para mim. Mas eu não tinha tido ainda essa percepção. Então, esse momento de parar, pensar, olhar o que aconteceu, os fatos que aconteceram, e você correlacionar, é muito interessante. É um exercício de reflexão assim, bastante interessante. E eu também queria só falar que, só para vocês entenderem, essas cabanas que o Guilherme se refere, elas estão localizadas na reserva florestal da fazenda. Então, a fazenda é algo maior do que as cabanas, né? E a fazenda tem toda uma série de outros sistemas produtivos, né? Que seguem uma série de princípios. Acho que vale a pena você comentar, Gui, desses princípios da fazenda. Se você me permite, antes, eu gostaria só de... Porque eu estou escutando, né? E está me vindo uma memória que eu gostaria também de compartilhar, que quando houve essa confusão, sabe assim, tipo, a gente praticamente se trombou no meio da rua, só não foi no meio da rua porque foi via mensagem de WhatsApp, mas essa conexão, assim, foi uma confusão, né? E aí a gente se conectou, digamos assim. E, num momento, do ponto de vista da lei do tempo, nós estávamos fechando os 7 primeiros anos depois de 2012, isso é interessante a gente comentar.
Porque a partir do momento da sincronização galáctica, vieram 7 anos de reunião da equipe para o projeto de regeneração. Né? São 20 anos para a gente recuperar a primeira geração. Né? Então, os primeiros 7 anos foi onde houve a reunião da equipe de trabalho. E agora, a partir do ano da tormenta lunar, nós começamos 26 de julho do ano passado, que foi o dia da lua magnética desse ano da tormenta lunar, que a gente está quase terminando. Esse é o primeiro ano dos próximos 13 para o projeto ser levado adiante. E eu, como digamos, como uma abuelita da lei do tempo, no sentido que eu estou nisso já há mais de uma geração, já há mais de 20 anos, né? Então, do ponto de vista da informação, eu já sou uma anciã. Eu sempre senti essa necessidade, porque essa experiência que nós tivemos na Patagônia, lá com a Flávia Mota, o Pablo, a Luli, enfim, o Mono e o Guerreiro, e todas as pessoas que passaram lá, o Pablo, que era quem nos recebeu na casa dele, o Noite Galáctica, ele sempre enfatizava a importância da gente conectar com a terra, com as pessoas da terra, tanto que nós vivíamos lá no meio de uma comunidade mapuche, de indígenas, vivendo da terra de verdade. Né? E eu sempre senti essa necessidade. Se você vai à profecia do Telectonon, ao texto da profecia, Pakal Votan nos fala que no momento do juízo final, é o momento da união da gente do livro com a gente do amanhecer para formar os filhos do dia da verdade. Então, nós precisamos reconectar, né? Porque houve uma cisão entre os intelectuais, aquela ciência desconectada das pessoas, e as pessoas que vivem na Terra, que são os que guardam as sementes, o solo, a floresta. Há uma separação nesse mundo, né? Houve uma cisão. Então, agora é o momento da gente reconectar. Então, o que muito me chamou a atenção nesse projeto do Guilherme é todo esse movimento que ele faz para que isso ocorra. Porque eu gostaria que você comentasse um pouquinho, viu, Guilherme, desse trabalho com a cooperativa, enfim, com os jovens e com tudo mais, porque a Cíntia bem lembrou que a Fazenda não é só o Ecolode, ela tem um projeto de reconexão com o território, com as comunidades do entorno, então isso é muito importante, porque, enfim, eu acho que a gente tem que se unir como humanidade, como humanos, né, para criar essa nova realidade, né? E só um detalhe, além de estarmos na mesma onda encantada, eu também sou o cronopsi do Guilherme, que eu lembrei, né? Que ele, além de ser semente magnética, ele tem cronopsi humano solar. Então, você imagina, né? Vai nessa. Claro que eu já estava formando o projeto e sonhando, porque quando eu vi, falei, eu sonhei com tudo isso, como é que está plasmado, né? Porque, de certa forma, também foi o que eu sonhei durante muitos anos, né? Para falar um pouquinho das 7 dimensões daqui da Fazenda do Futuro, desse modelo, né? Então a gente está percebendo que a nossa experiência nos últimos 4, 5 anos, ela vem criando um modelo, né, de gestão e desenvolvimento, vamos dizer assim, de fazendas. E isso vem, né, da minha formação como técnico agrícola e de acompanhar. Meu pai não era fazendeiro, né? Acho que esse é um fato que eu vejo hoje importante, né? Eu com o meu pai, a gente acabou, né, se desenvolvendo como proprietários de terra e como fazendeiros. Então, fica muito forte para mim todo o desafio que é, né, você fazer com que uma propriedade rural ela se torne viável. E a gente está numa região aqui muito propensa à plantação de soja, né, de grãos, de soja e de milho. É uma região que chove muito, é a região que mais chove aqui no Tocantins, né, por estar muito próximo do bico da Ilha do Bananal. Aqui eu tenho um parque vizinho com 90 mil hectares, são 800 lagos catalogados e chove muito. Chove muito durante 4, 5 meses, e agora a gente já está começando, né, uma estiagem que vai também durar, uma estiagem forte de 4, 5 meses. Mas é uma região muito propícia à monocultura industrial, né, ao plantio da soja. Né, é uma terra razoavelmente boa, que pode ser facilmente corrigida aí com os químicos, é plana e tem água, né? Eu acho que o principal fator é a questão da água e tem uma questão logística aqui com uma certa facilidade de escoar a produção. Então, assim,
a paisagem aqui de 5 anos para cá, ela mudou muito, né? Então, assim, praticamente todos os meus vizinhos, com exceção de um, já viraram grandes monoculturas de soja, né? Então, assim, todos esses municípios pequenos aqui em volta já tem a monocultura da soja, e isso tem um impacto social muito forte com os jovens. Aqui ainda tem 10 assentamentos rurais, de novo eu estou no Tocantins, é o estado mais novo do Brasil, é um estado, né, que foi criado num cenário de muita pobreza, no norte de Goiás, numa terra pobre, então assim, muitos projetos de assentamento do INCRA, onde as pessoas eram sem terras, e né, pouco a pouco foram se fixando, sendo assentadas nesses assentamentos. Então eu tenho aqui como vizinho também, no município, 10 assentamentos com 800 famílias, aonde o jovem dessas famílias, com a chegada da monocultura, ele vê cada vez menos perspectiva de aqui ficar, né? Então ele já olha a história dos pais, você é muito difícil essa questão de ser lavrador, né? De ser um cultivador, de cuidar da terra, de cuidar da água, de ter uma agricultura agroecológica, mais natural, sem insumos e tal. Então, logo quando eu vim, eu falei, poxa, né, assim, aqui não tem futuro se não for um olhar específico ao jovem do campo, né? Esse jovem campesino, como a gente pode criar modelos e experiências que voltem a resgatar essa crença, né, de que, olha, a gente consegue cuidar do rio, consegue cuidar da floresta, consegue ser bom com os bichos e viver, né, minimamente bem, né, um bem viver com uma vida digna. Então, os impulsos iniciais lá em 2016 foi, vamos ter 2 premissas aqui, manter a floresta de pé e fazer em comunidade. E nessa questão do fazer em comunidade, a gente começou um trabalho, né, de reuniões e visitas aqui nesses assentamentos, que no começo foi muito difícil, porque né, assim, tem na visão polarizada, uma coisa é um ex-sem terra e a outra coisa é alguém que virou fazendeiro, né? E assim, parece que diálogo entre esses 2 polos é difícil. E a gente foi, de alguma forma, desmistificando isso, né? Somos todos hoje famílias agrícolas, famílias que produzem a partir da terra, né, e que precisam operar ou cooperar em rede para poder criar um ecossistema que consiga produzir de maneira integrada, que consiga comercializar de maneira colaborativa. E nesse caminho acabou criando um grupo chamado Grupo de Famílias Agroempreendedoras, o Grupo FAI. Esse grupo, né, foi consequência aí de 2 anos de reuniões nos assentamentos, né, de conversas em roda. Isso acabou evoluindo para uma loja física, né? Então a gente montou uma loja chamada Rural e Natural, que hoje é uma loja que ela expõe, é quase que uma feira livre permanente, né? Nós, produtores, levamos os nossos produtos para a loja, ela expõe os produtos, vende os produtos, e depois a gente vai lá, recebe o nosso dinheiro e paga uma comissão para a loja. Então não é uma lógica de comprar, botar a margem de lucro, vender, comprar cada vez mais barato do fornecedor para poder ter cada vez mais lucro, não é essa a lógica. A lógica é uma lógica de que nós, produtores, cooperamos essa loja. Não tem uma compra e venda, né? É o nosso ponto de acesso à comunidade e mercado. Isso evoluiu, né, em dezembro do ano passado, e aí eu fiquei muito feliz da Flávia também aceitar o convite de ser uma cooperada da Rural e Natural, né, uma cooperada especialista. A gente dividiu cooperados, né, que estão aqui no território e cooperados que são pessoas que aqui vieram nos últimos 2, 3 anos, se conectaram de alguma forma com o projeto, com o território e que, né, tem, como a Flávia tem, saberes muito relevantes. Que a gente possa se nutrir, né, desses saberes e conseguir, né, ir para a prática aqui no nosso território. Então, nasceu em dezembro do ano passado, depois de uma luta também, nunca imaginei que fosse tão difícil montar uma cooperativa, né, uma cooperativa de famílias agroempreendedoras, chamada Rural e Natural, né, que hoje apoia o projeto da loja, e a gente está agora começando um projeto de ecoturismo, e toda essa questão, né, de poder ter assistência técnica, comprar. Aqui a gente está literalmente no fim de linha, né, a última cidade antes de pegar a balsa para o Pará, e assim, com muitos problemas sociais, com nível de educação baixíssima, né, com problemas de saúde grave, com problemas de violência, né, as meninas por aqui com 12, 13 anos, a maioria está tudo grávida, né, com 20 anos já tem 3, 4 filhos, cada um de um homem diferente, que as pessoas passam por aqui e vão embora, então é um desafio. E aí é onde a gente vem com esse processo de poder, olha, como é que a gente pode, a partir
né, desse modelo de manter a floresta de pé, incluir comunidade, produzir de maneira integrada, comercializar junto e criar uma perspectiva verdadeira de vida digna por aqui. E aí dentro da fazenda, não me alongando muito mais, senão a gente vai embalando, né? A gente tem essas 7 dimensões que foram criadas como uma resposta às pessoas que aqui vieram. Então, acho que não é muito diferente daquele exemplo que eu dei de ter recebido aquele texto, falou assim, olha, já aconteceu, vamos materializar. Então, muitas pessoas que aqui vieram, a gente conversava, olha, o que vai ser aqui no futuro, né? O que esse território está pedindo? Então, há 7 dimensões, uma delas importante é essa do empreender em rede, né? Que é resgatar essa força criativa da gente como humano, principalmente nos jovens. Então, tem o empreender em rede, que é essa visão de um resgate de uma cultura empreendedora colaborativa, tem a Escola Floresta, né? Então agora a vinda da Flávia aqui de novo, de 18 a 25 de julho, para fazer a experiência da Lei do Tempo, ela faz parte da Escola Floresta com uma dimensão que chama espiritualidade, né? A espiritualidade e a sabedoria ancestral. Então essas 3, né? A Escola Floresta, a espiritualidade e a questão do empreender em rede, a meu ver, ela é a base estrutural de uma estrutura nova para poder apoiar as outras dimensões. As outras dimensões, uma é a agricultura e a pecuária regenerativa, a outra é o ecoturismo, a gente chama de ecoagroturismo, mas o turismo de silêncio, de contemplação, né? Você tem a questão de energias renováveis, aqui a gente tem muito sol e tem, né, problemas aí sérios da questão do consumo e preço de energia que inviabiliza muita coisa. E, né, acho que está me faltando uma, então a Escola Floresta, o empreender em rede, a questão da espiritualidade, agricultura e pecuária regenerativa, o ecoturismo, a energia renovável e o Corredor Verde. A gente tem um projeto que a gente faz parte de um projeto muito bonito, foi o primeiro projeto, né, a primeira parceria com uma ONG holandesa, que chama Corredor de Biodiversidade do Araguaia. Então, a dimensão do reflorestamento, a gente faz parte de um projeto de recriação, né, das margens do Rio Araguaia de 2.300 quilômetros, desde a nascente dele lá em Goiás, no Parque das Emas, até a ilha, né, até o Atlântico, lá perto da Ilha do Marajó, e a gente está bem no meio, e curiosamente onde esse projeto nasceu com essa ONG holandesa também, que é a dimensão aí do reflorestamento. Então essas 7 dimensões, elas se confundem, elas estão muito integradas, mas elas fazem sentido para a gente, às vezes, quando precisa fazer processos de reflexão e foco sobre aonde dar foco, aonde investir, que parceria buscar, que retorno a gente precisa ter, que equipe a gente precisa estruturar, né, e assim por diante. Então, essa é um pouco o projeto que a gente está aqui inserido, né, a criar um modelo, né, de fazenda do futuro que possa incluir e fazer em comunidade e manter a floresta de pé e os rios fluindo. Um modelo regenerativo, né? Que é exatamente a ação necessária, né? Para a nossa existência aí no futuro. Eu queria só Então, falar uma coisa, o Guilherme, ele vive, né? Ele está cada vez mais na fazenda e, assim, eu, com o olhar um pouco de fora, só queria falar como a questão da família, né, que cuida dos produtores familiares, como é difícil, porque os assentados eles são colocados ali na região sem nenhum tipo de suporte. Então, você tem uma família que mora a 70 quilômetros da cidade mais próxima, em estrada de terra, sem acesso à informação, a treinamento, a orientação. Então, a agricultura familiar sem apoio, sem a cooperativa, ela é muito complicada. Se você não tiver uma ação, né, que realmente faça com que esses produtores se incentivem e tenham aí maneiras de colaborar, eu acho muito difícil. Eu acho que a cooperativa que eles montaram vem para cumprir esse papel fundamental, porque essas famílias acabam tendo na loja um lugar para escoar a sua produção, eles se animam, né? Um local para trocar ideias, um local para poder fazer compra de insumos. Então, é muito bonito ver isso. Também é muito bonito ver porque
lá na fazenda tem agora uma horta, né? Tem o SAF, que é o Sistema Agroflorestal, que é é o jeito de plantar alimento da forma mais natural possível, que regenera o solo, né? E no começo pensava assim, fazer a parte de hortifruti lá, né? De hortaliças lá. No SAF é muito complicado essa parte de hortifruti, muito desafiadora. Então a fazenda acabou fazendo uma horta totalmente orgânica, mas uma horta mesmo, né? Não sistema agroflorestal. O alface está na sua fileira, a rúcula está na sua fileira, mas tudo orgânico, bem organizado. E aí essa hortaliça vai para a cidade, nessa loja. E a horta da fazenda é uma das únicas hortas que tem produção perene agora de hortaliças durante o ano, porque os produtores, as famílias, não têm como fazer irrigação na época de seca ou proteger as hortaliças na época de sol. Então, é muito bonito ver. Na última vez que eu fui lá para a fazenda, foi a primeira vez que colheu de manhãzinha, às 7 da manhã, o alface, todas as folhas. E chegou na loja 2 horas depois e o cliente já pegou. Então, foi realmente, colheu e foi direto para o cliente através dessa loja. E quando você vai para a cidade de Caseara, no começo, né, uns 4 anos atrás, quando a gente circulava por lá, os mercados, é tudo carne e carboidrato, né? Você entra nos mercados, os mercados têm pouquíssimos gêneros alimentícios de fruta, de coisa natural, e você tem Coca-Cola, cerveja, biscoito de água e sal, biscoito, miojo, né? A alimentação muito baseada nisso. Em um lugar que tinha tudo para ter alimentos de melhor qualidade, né? Inclusive em detrimento do alimento que vem da floresta, né? Que não é valorizado localmente, inclusive. Não. Então é impressionante. Assim, eu sou especialista, né, nesse meu universo aí, também me especializei em segurança alimentar, né? E eu tenho essa paixão e essa oportunidade que eu tive de estar lá umas luas atrás realmente me tocou muito o contato com algumas mulheres, né, que fazem parte desse universo, como a Sueli e outras, assim, eu sinto que quem tiver a oportunidade de estar conosco, né, agora no Dia Fora do Tempo, nesse encontro, vai ter uma oportunidade, assim, ímpar, de estar com pessoas que realmente são, assim, nos trazem muito conhecimento. Não esse conhecimento que nós temos no sentido intelectual, mas um conhecimento de resiliência no tempo, na vida, na natureza, que nós perdemos. Então, assim, realmente é muito lindo e muito emocionante em alguns momentos você poder ver e presenciar a força dessas pessoas, especialmente dessas mulheres, né, que são mulher é das foda. vezes Desculpa a palavra, né? Mas mulher é foda. Elas é que levam muitas vezes o negócio adiante, né? É isso mesmo. Queria, né, ouvindo a Cíntia, e o Guilherme, agora fiquei pensando que esse nosso encontro agora no UAIEB, no Dia Fora do Tempo, vai ser um primeiro experimento, né? Nós vamos passar junto 8 dias, uma semana, mas eu fico sonhando com nós podemos ter experiências mais longas, né? Pelo menos 13 dias para viver um ciclo inteiro na natureza, que a gente possa visitar esses vizinhos, andar pelo território, trabalhar na horta, né? Se conectar realmente. Quem dera viver os ciclos, né? Que o Guilherme agora relatou, ele está tendo essa oportunidade de viver os ciclos da natureza, né? A cheia e vazante do rio, a seca e a chuva, né? Nós perdemos essa noção. Eu escutando ele, eu me lembro da minha experiência na Patagônia, porque quando eu fui para a Patagônia, morar lá no Jardim de Paz, o primeiro ano que eu passei lá, eu me dei conta que eu não sabia nada de tempo natural. Eu não tinha, em 30 anos da minha vida, me percatado nunca dos ciclos da natureza. Mas quando você vive num lugar natural assim, que a força é tão intensa, você começa a incorporar e entender realmente do que a gente está falando, sabe? Porque muitas vezes a gente fala de tempo natural de dentro de um apartamento, como eu estou agora falando com vocês, né? Porque eu estou agora num apartamento em Bauru, que é uma cidade grande, no centro do estado, luz elétrica, enfim, é onde me toca estar, né?
essa compreensão não é tão ampla, mas quando você tem a oportunidade de vivenciar os ciclos da vida de uma forma assim direta, isso faz total diferença, né? Sim. Certo, eu acho que aí está também a oportunidade de ter essa experiência, é parte dessa reconexão tão necessária, né? Eu, como pesquisadora agora também no grupo de educação ambiental da Unesp, aqui nós recentemente terminamos a leitura de um livro chamado A Última Criança na Natureza. Não sei se vocês já ouviram falar de um escritor norte-americano chamado Richard Luoff. Ele fala que as crianças não têm síndrome de déficit de atenção. Elas não têm déficit de atenção, elas têm déficit de natureza. Certo? Porque elas estão completamente em ambientes totalmente isolados da atmosfera terrestre, diretamente falando, porque está num prédio, muitas vezes, num edifício com sapato de borracha, num aparelho eletrônico com luz artificial, vai dormir com a luzinha acesa, com a babá eletrônica do lado do berço, entendeu? Desce para brincar no prédio, é grama artificial, brinquedo de metal, e vai para a escola, não tem um tanque de areia, volta suja, a mãe briga com o professor, porque a criança voltou suja da escola, não tem nenhum tipo de relacionamento. Isso afeta o desenvolvimento mental, gente. Porque nós necessitamos dos estímulos do vento, do sol, da água, da chuva, para sermos resistentes e fortes e nos desenvolvermos com saúde, né? Física e mental. Então, nós, como adultos, muitos de nós já somos consequência desse experimento de isolamento natural. Então, desde esse ponto de vista, é fundamental esse tipo de experiência, né, de reconexão. E é tão engraçado, Flávia, porque assim, quanto mais desconectada a pessoa é da natureza, mais ir para a fazenda é uma experiência que desconstrói, sabe? Claro. Então, a gente vê... Porque antes, só para todo mundo saber também, né? A gente está construindo as cabanas agora, mas até agora a gente acampava, né? Tinha barraca de camping. É que agora tem as acomodações, as cabanas, que deixam muito mais prazerosa em termos de estrutura, a experiência, são um charme, são cabanas de materiais naturais, madeira, palha, né? Mas a gente acampou durante muitos anos. E, nossa, a gente levou muitos... o Gui, né? Agitou muitos grupos, um deles, a gente chamou um grupo de 20 amigos, mas vocês precisam ver o medo de acampar, o medo de escuro, o medo de bicho, né? Na primeira noite ninguém dormia direito, né? Onde eu tô, tudo, lanterna acesa, onça, cobra, E o medo de entrar no rio. Ui! E o crocodilo! Daí como é que faz para acampar? O banheiro, como é que é o banheiro? O banheiro era fora das barracas, como é que não é? Olha, eu sei que assim, mas depois da primeira noite, aí já entrava num ritmo, e é muito engraçado que aí você entra num ritmo de maravilhamento, eu percebo. Olha a palavra. Aí tem uma fase que é um maravilhamento, parece que você fala assim, nossa, né? Como eu preciso de menos, né? Olha, eu consigo me virar, eu consigo dormir na barraca. E aí você vai experimentar uma comidinha da Dona Maria lá, parece que o arroz e feijão lá tem um sabor especial, né? Parece que ele se ganha contornos de uma coisa muito prazerosa. Então você fala assim, nossa, que arroz e feijão delicioso. Eu acho que é porque as pessoas saem dessa desconexão e começam a se conectar, e aí vem uma sensação de encantamento até infantil, assim, sabe? De encantamento como um despertar, né, para olhares, né? É muito interessante, é muito interessante. A gente, e esse grupo que a gente fez, que eram 20 pessoas, né?
eram casais, alguns casais com os filhos mais velhos, não tinha criança, né? Mas a gente parecia, assim, menino de escola, sabe? Assim, porque todo mundo lá de São Paulo, assim, né, com as suas carreiras, vai acampar, viram todo mundo criança de escola, né? Então, todo mundo com aventuras, com histórias, com roda de conversa. Então, é uma experiência muito, muito agregadora também, passar uns dias na fazenda juntos, né? Sim, do conviver e do encantar o sonho, né? No final das contas, porque estamos escutando um relato de reencantamento pela vida, espontâneo, mas acho que tem muito a ver com, inclusive, com a percepção da frequência do dia de hoje, né? Que é a noite cósmica, que é a questão do sonho mesmo, da gente perseverar nesse sonho e nessa abundância do compartilhar a vida, né? Que acho que é isso, né? Guilherme, você quer dar uma palavrinha a mais para a gente ir fechando o nosso encontro? Está super inspirado. Eu acho que eu sempre fico assim, talvez com uma vontade de responder uma pergunta que normalmente vem, como a gente não tem interação aqui, talvez não tenha vindo verbalmente, que é assim, poxa, como é que a gente, né, como família, como casal, como é que a gente consegue equilibrar e empreender tudo isso, né? E assim, eu diria que eu conto com um apoio assim incondicional, tanto da Cíntia, né, quanto das minhas filhas, quanto dos filhos dela, que desde que, né, me conhecem há muitos anos, uns mais, outros menos, acompanham, né, essa inspiração, né, de poder fazer redes colaborativas, de tratar a questão dos sistemas de produção integrado, de buscar novas maneiras de convivência, novas maneiras de produtividade, e isso eu me sinto muito apoiado. Então, vir para cá agora e ficar semanas aqui, voltar para São Paulo, ficar um tempo em São Paulo e ter essa alternância, né, num processo de transição, eu me sinto muito apoiado, isso me anima muito nesse processo todo. E eu acho que isso também é muito relevante nisso, senão seria muito difícil eu conseguir estar aqui, né, empreendendo tudo que a gente falou aqui até agora, aprendendo e empreendendo, né, num processo de empreendizagem, se não fosse essa questão, né, de me sentir muito apoiado por esse núcleo familiar, né, que também tem uma composição, uma dinâmica bem não tradicional, mas que me apoia muito, com muita amorosidade. Então, acho isso muito relevante. Muito bonito. Assim que é isso. Olha o trovão. Por hoje. Nossa, deu um trovão enorme agora. E eu não sei porquê, mas me está vindo agora, assim, muito, muito telepaticamente, também a presença da sua mãe, né, Guilherme? De certa forma, porque apesar de eu a conhecer muito pouco, mas eu sei que ela tem uma jornada aí grande com a cultura de paz também, né? Educação e cultura de paz, bastante. Isso é bacana a gente saber que tem uma guerreira por trás aí também, que de certa forma também inspirou, né? Tudo isso, que é a Márcia Plesman. Se quiser contar um pouquinho da jornada dela, para a gente fechar. Não sei por que me veio... Como é que você vai saber assim, em 3 minutos? Falar da minha mamãe. Então, mas é importante, né? Porque eu estava hoje aqui pensando, né? Nós estamos trabalhando no Festival dos 13 Dias pela Paz, que logo vai vir novidades e tal. Eu quero convidá-la, inclusive, ela está na lista de convidados. E aí eu fico pensando, às vezes falo, gente, né? Muitas, queiram ou não, você é cria dela, né? De uma forma ou de outra. Eu acho que eu vou contar uma passagem rápida, então, porque eu sou filho, né? Classe média, filho de professora e vendedor, né? Então, meu pai acabou sendo promovido, a gente saiu de São Paulo para ir para Uberaba, ele, né, ganhou uma gerência lá de vendas para vender fertilizantes, e minha mãe sempre foi professora. E aí, chegando em Uberaba, era um ambiente novo e tudo, e eu fui acompanhando um movimento deles dois, de montarem uma escola, né? Assim, mais ela empreendendo a escola e meu pai apoiando. E assim, essa escola, até hoje ela existe, é uma escola que, assim, o processo de ideação dela, né? O processo de inauguração dela lá em Uberaba, que não tinha quase que ninguém que olhava a educação como um processo, né, relevante. E então, né, a escola chama-se até hoje Escola Criativa de Uberaba. E esse empreender, né, com a força masculina, a força feminina, né, o casal e um empreendimento, né, de educação infantil,
para mim foi marcante, né, de ver assim, é onde junta, eu acho, essas duas perspectivas, uma, né, do sutil, né, da conexão, da educação do outro, e o outro lado do meu pai, da realização, do foco, da materialização. E a minha mãe, né, sempre foi uma educadora que seguiu, né, muitos caminhos aí como uma, eu diria, como uma mestre em educação em vários campos, né? E mais recentemente ela faz um trabalho de práticas meditativas na Palas Atenas, né, que leva práticas de meditação até para o mundo corporativo. Ela fez um projeto super bacana na Natura, no Einstein, que é levar um pouquinho, eu diria que esse tempo biológico e essa naturalmente dentro desse ambiente tão corrido e tão calendo que a gente tem, né? Mas é isso. Muito lindo. Queria agradecer muitíssimo essa oportunidade, dizer que logo nós vamos estar juntos, né? E aqui está a Vânia, que vai estar lá conosco, a Francine. Vamos, Marisa? Se anima? Tem mais algumas pessoas, né, que confirmaram com a gente já tem um grupo de 16 pessoas, pelo menos, que nós vamos estar juntos. E tem mais algumas poucas vagas, porque não é uma coisa muito grande. É para um Tem os meninos também, viu, Ricardo? O Ricardo vai estar lá também, Ricardo, com a gente? Muito bem. Só deu olhadinha. Eu não sabia, que eu não conheço, né? Eu acho que, enfim, não fui apresentado. Eu tô chegando agora aqui, eu tô caindo de paraquedas aqui, na verdade, né? Quem me convidou foi a Andréia, que está aí no grupo. Eu tô ouvindo aqui, estou me alimentando dessa energia super positiva. Já estou me imaginando no meio do mato lá. Muito bem, seja bem-vindo. Nós temos ainda algumas vagas, né, Guilherme? Mas é isso, vai ser uma alegria da gente Tem poder... bastante vaga. E vamos nessa, sejam todos bem-vindos. Acho que por hoje é isso. Eu não sei se alguém está acompanhando o Facebook, tem alguma pergunta para nós, está vendo, conseguiu ver, Francine? Senão, acho que a gente já pode ir fazendo o nosso fechamento. Tem algum recado para o pessoal, Fran? Eu quero ver só se eu consigo que vocês vejam aqui as barracas. As cabanas? Cabanas, né? As cabanas já, as barracas. Estou selecionando aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Está entrando aí? Tá. Ah, lá, onde está o Guilherme agora. Isso, ó. A construção. Essa é a cabana Oca, né? Que o Guilherme está aí nesse segundo andar. Esse aqui é o Instagram, né, do Eco Araguaia, onde tem os tipos de cabanas. No Instituto Nosfera tem o PDF com toda a programação dessa viagem. Sim. As datas para o próximo curso introdutório. E vai ser muito bom estar lá e reconectar com a natureza, com esse lugar que é uma oportunidade incrível de conhecer. Acho que tá todo mundo que já fechou passagem e está fechando com guias cabanas, está muito ansioso, não vê a hora de estar lá. Não vai ser em julho, e nós vamos passar o dia 25, 26, fora do tempo lá. Fica o convite aí, eu estou à disposição. Vou deixar o meu telefone de contato aqui no chat para a gente ir conversando, tirando dúvidas. Quem precisar de material, informação, eu estou super à disposição, tá? E aqui... Estou bem aqui, ó. Estou bem aqui, ó. Ah, desculpa. E eu peguei aqui, ó, a foto do livro que a Flávia falou agora, que ela citou, eu achei muito interessante. É esse, Flávia? É esse, sim. Sim, tem na Amazon por R$35. Sim. Deve ser uma leitura também bem gostosa, principalmente muito quem tem filhos, crianças. Né, e ele, inclusive, fala do tempo, sabe? Da questão da mecanização, como isso afeta as crianças. Esse livro me chegou através da minha cunhada, na verdade, da Lilian, que
Ela trabalhava numa fundação e que doou o papel para impressão, e eu fui na casa dela, estava esse livro, quando eu abri, eu não pude acreditar no que eu estava lendo. Então, assim, a lei do tempo é um universo muito vasto, né? E como uma informação telepática, as pessoas, nós somos todos médiums, de uma forma ou de outra, né? Assim, existe informação disponível hoje em todo o planeta, nas mais diversas formas. E essa aqui, com respeito à educação das crianças, é muito pertinente, porque a lei do tempo é uma informação muito mental, né? Assim, geralmente compartilhada entre adultos, mas assim, é fundamental que a gente comece a ter esse olhar para as crianças, porque no final das contas elas são os pequenos vasos aonde são depositados os nossos o nosso futuro, né? Aquilo que nós somos, aquilo que toda a nossa carga de conhecimento, de emoção, enfim, e que a gente precisa ser melhor para propiciar a elas uma oportunidade melhor de viver nesse planeta, né? Então, eu super recomendo quem tiver interesse que se conheça e possa estudar. Tá bom? Um beijo grande a todos e todas. Uma Beijo, belíssima. obrigada. Agradeço a presença. Estamos aí Obrigada a sempre vocês. e logo mais presencialmente, se nos for permitido. Eu acredito que sim. Fiquem com Deus. Boa noite. Muito obrigada.